Olá, queridos amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Sinusp em Casa. Esse podcast é uma das iniciativas do Sinusp para a quarentena, mas tem várias outras coisas rolando lá nas nossas redes sociais, então, por favor, não deixe de conferir. Com primeiramente prazer, eu sou a Grazi, estudo História e faço parte da equipe de comunicação do Sinusp. Oi, o meu nome é Bruna, eu faço têxtil e moda e sou da equipe de comunicação do Sinusp. Olá, meu nome é Luiz, estudo História e eu faço parte da equipe de produção do Sinusp. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a mostra Poder Preto, que rolou em novembro do ano passado e foi a nossa primeira mostra que exibiu álbuns visuais. São eles Lemonade, da Beyoncé, Bluesman, do Bapo Exu do Blues, e o videoclipe This Is America, do Childish Gambino. Por isso, nós convidamos ninguém mais, ninguém menos que a Tatiane Almeida, maravilhosa, que dirigiu o álbum visual da Drica Barbosa. Oi, Tati, tudo bem? Oi, gente, tudo, e vocês? Tudo ótimo, é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, prazer meu estar aqui. Dentro dessa aproximação musical da mostra, a gente queria saber da Tatiane exatamente um álbum visual, o que é esse formato e o que se pretende com ele, e lembrando que citar a sua experiência na produção do álbum visual que você realizou para a Drica Barbosa. Tá, então, o álbum visual, ele é um gênero, né, de filme que ele tem se popularizado cada vez mais. Assim, ele, principalmente depois do álbum visual Lemonade, da Beyoncé, que vocês citaram. Enfim, ela é essa artista que tem muito alcance, mas ele já existe há algum tempo. Eu não sei dizer, eu até dei uma pesquisada de onde veio, como foi o primeiro álbum visual, mas isso é muito difícil de afirmar, porque o álbum visual, ele é um gênero um tanto híbrido, né? Mas assim, eu acho que a melhor forma de definir hoje é basicamente assim, ao invés de fazer o que a maioria dos artistas tem feito ao longo das muitas últimas décadas, que é lançar um álbum com imagem, com a arte de imagem, hoje a gente tem internet, e aí ao invés de lançar o álbum lá no YouTube, por exemplo, com a capa do CD, a gente lança esse álbum com imagens audiovisual. Cada álbum visual tem um tipo, um intuito, enfim, cada diretor é um diretor, diretora é uma diretora, mas a gente tem vários tipos. O Lemonade, por exemplo, e o Bluesman, eles têm uma linha narrativa, né? Eles contam uma história. E ali, por exemplo, no Bluesman, eles têm mais ou menos, acredito que uns 10 minutos de vídeo, em que o vídeo vai contando uma história ali que tem começo, meio e fim. E aí, ao longo do que vai acontecendo nessa história, ele vai apresentando um trecho de todas as músicas do álbum. O que eu fiz com a Drica Barbosa foi um pouco diferente, na verdade, né? Então, a Drica, quando ela me convidou para dirigir esse álbum visual dela, eu já tinha dirigido um outro clipe dela. Eu tenho uma relação muito forte com videoclipes, né? Acho que desde a primeira vez que eu assisti Thriller, do Michael Jackson, eu nunca mais consegui me desvincular de videoclipe e desse universo música, cinema, enfim. A Drica, quando ela me procurou, quando a gente começou esse papo, o que ela queria muito era... Eu não estava em busca de um filme com uma história, com uma narrativa, início, meio e fim. O que ela queria era, basicamente, lançar algo que não fosse só a capa do disco, que não fosse só aquela imagem estática. Ela queria criar um universo em estúdio, que fosse mais do que isso, mas que também não fossem videoclipes. Ela até lançou outros videoclipes depois desse álbum. E aí a gente optou por uma estética de estúdio, em que a gente gravou ali todas as músicas no mesmo lugar. E aí, a cada música, a gente trocava cabelo, maquiagem, figurino e a cor da luz que estava iluminando ali. Então, foi basicamente isso. Pode dizer pra gente qual foi o outro videoclipe que você dirigiu?
eu já tinha um trabalho com a Drica, né, que é o Quem Tem Joga, que é uma música, é um videoclipe que tem participação da Glória Groove e Carol Conká. Eu dirigi junto com o Fred Ouro Preto, que é um diretor que eu trabalho há bastante tempo junto. E, enfim, foi dali que veio a nossa proximidade. E aí tem uma coisa que é legal sobre esse álbum, que eu falei ali em algum momento no início da conversa com a Drica, é de que ela queria criar um universo, que é isso, é um universo de estúdio, mas ela queria que tivesse alguma leveza, alguma coisa quase lúdica, assim, né? Enfim, ela me mostrou algumas referências, ela gostava muito de Colors, né? Que é uma série de vídeos que existem no YouTube, em que os cantores ao redor do mundo participam, e aí é um estúdio que, basicamente, na verdade, é um estúdio com uma parede colorida e um microfone que vem do teto. E ela já gostava muito daquilo, ela gostava muito dessa simplicidade. E enfim, a partir do que a gente conversou, eu fui trazendo referências, fui construindo um cenário com equipe, com a diretora de arte, a Nick. E aí a gente chegou nesse álbum visual que, enfim, a gente ficou bastante satisfeito com o resultado. Foi muito legal para toda a equipe. Na verdade, foi o meu primeiro álbum visual e para todo mundo que estava ali na equipe também foi. Ele funcionou bastante. A gente até tinha uma preocupação, né? A gente ficou um pouco ali com medo de, putz, mas será que a galera vai entender esse conceito de audiovisual ou vão achar que são videoclipes muito simples? Como ele não foi lançado todo de uma vez, ele foi lançado, cada dia uma música era lançada e depois foi lançada a versão extensa, né, a versão com todas as músicas. Ali no primeiro e no segundo dia ainda teve um comentário de, putz, mas esse clipe de hoje é muito parecido com o de ontem, não entendi. Aí do terceiro vídeo lançado em diante, a galera sacou que a gente estava falando de um projeto só. E ele fez bastante sucesso, assim, sabe? A Drica trabalhou ele muito bem, né? Em termos de mídia, ela ainda usa muito as redes sociais, quase todos os dias, ainda hoje, mesmo tendo passado já mais de 6 meses, ela continua postando bastante. E tinha uma coisa que eu falava muito, assim, né? Eu sempre, como eu disse, eu tenho essa proximidade com música e videoclipe há muito tempo. E no meu grupo de amigos, no meu universo, a gente tem isso, realmente. E a gente sempre faz uma coisa, fora da pandemia, que é se reunir na casa um do outro, e aí bebe uma coisa, come, etc., sempre rodando clipe. Assim, a gente até brinca falando que é batalhas de clipe. E aí o meu desejo, quando a gente gravou esse álbum, era que alguém colocasse ali uma faixa do álbum visual, estivesse conversando com os amigos, daqui a pouco olhasse de novo e falasse, putz, mudou de música, ela mudou o cabelo, mudou a luz, enfim, e nesse universo lúdico, nesse universo de beleza, que é importante também, é o primeiro álbum da Drica, é importante que as pessoas vejam o rosto dela, sabe? Que vejam o potencial dela de estético, no figurino, nos cabelos e etc. E é isso. Eu tinha assistido então eu acompanhei, eu sigo ela e tudo mais. Inclusive nem sabia que você é quem tinha dirigido, não tinha ligado o nome, até porque a gente se encontra muito em outros ambientes, né? E depois agora, para a pesquisa que a gente fez para te chamar para entrevistar, eu fiquei pensando assim, será que gravou tudo num dia só? Porque cada música é um figurino, uma maquiagem, um cabelo. Eu fiquei super pensando assim como é que teria sido o processo. Você citou que você fez em estúdio, né? Isso mostra, né? No resultado final. Dá para ver o trilho, para ver também as questões da iluminação, as paredes, tudo mais. Como é que foi esse processo? Então, assim, a gente filmou em 2 diárias. E realmente é muito difícil fazer o que a gente fez em 2 diárias. Foram 2 diárias bem longas, assim, com mais de... Uma deve ter tido umas 15, 16 horas e a outra... mais ou menos isso também. As 2 com mais ou menos 14 horas. Já mesmo com o cenário pronto um dia antes e etc. Primeiro porque
os cabelos e os figurinos, mas principalmente cabelo, né? Ele dá... A gente tem, entre um cabelo e outro, a gente tem um puta trabalho. Por isso que a gente tem aqueles cabelos tão maravilhosos. Mas a gente também tinha um certo trabalho de iluminação, né? Como a gente trocava a cor de iluminação a cada videoclipe, e a gente, como quase tudo que a gente faz, né, relacionado a videoclipe aqui no Brasil, a gente tinha um baixo orçamento, enfim. E a gente não estava trabalhando com um equipamento mais avançado no sentido de conseguir trocar a cor da luz por botões, sabe? Apertando um botão ou controlando o celular. Isso é possível, mas a gente não tinha essa tecnologia ali. Então, isso tudo era manual, né? Então, foram 2 diárias. A gente tinha essa equipe, uma equipe muito boa, assim, de maquiagem, figurino, cabelo, enfim, que trabalhava muito rápido. Mas são coisas que demoram mesmo. E a gente dividiu em uma diária com as músicas só da Drica e uma diária da Drica com as participações, né? Se eu não me engano, são 6 músicas da Drica sozinha e 5 com participações. E aí a gente acabou dividindo dessa forma. E assim, é muito difícil pegar uma agenda de artistas como Emicida, Rael, Atocha, Glória Groove, Carol Conká e conseguir juntar no mesmo dia. Assim, eu acho que esse foi o maior desafio de agenda, de data, né? E o que você tinha perguntado mesmo, além das 2 diárias? Eu acho que era mais essa questão do estúdio. Isso, ficar aparente, né? Sim. Isso, na verdade, foi uma coisa muito maluca, né? A gente fotografou com o nosso diretor de fotografia, chama Rafa Giacondino, mas antes dele, eu conversei com um diretor de fotografia que é muito amigo meu, que chama Rodrigo Inado, que aí ele acabou não podendo... Eu não lembro se acho que a gente mudou de data e aí acabou que a gente não conseguiu fazer com o Inada. Mas numa conversa com esse diretor de fotografia, a gente começou a discutir nesse lugar de, eu acho muito legal fazer uma coisa de estúdio, mas eu também não sei até que ponto a gente precisa entrar num universo muito... Enfim, a gente tem licença poética, né? O videoclipe, o audiovisual, mas principalmente nos videoclipes, essa relação música com vídeo, a gente tem muita licença poética para fazer o que a gente quiser. Assim, videoclipe, a gente pode, enfim, viajar bastante. E aí eu conversando com esse diretor de fotografia, ele acabou sugerindo a gente queria muito que tivesse uma unidade entre uma música e outra, né? Em termos de fotografia. E aí a gente decidiu ali que para criar essa unidade, a gente tinha que deixar a câmera sempre mais ou menos no mesmo lugar, entre uma música e outra. E a gente, mas aí a gente vai fazer parado num tripé, isso é meio chato, né? E aí, isso, aí foram vindo as ideias. Mas aí então acho que é legal fazer um trilho, vamos fazer, mas trilho para um lado e para o outro também não é tão legal. E se a gente fizer um trilho circular? Trilho circular é legal, mas aí não tem como esconder, né? Se a gente, a partir do momento que você gira 360, você acaba vendo elementos do estúdio. E aí, em algum momento, a gente falou, mas eu não vejo problema nenhum em assumir isso. E aí a gente decidiu por isso, apresentei para a Drica gostou muito também. A arte, ela acabou vindo num lugar muito... a gente estava procurando um universo tranquilo, né? A gente não queria nada que fosse... A Drica, ela tem essa áurea muito calma, né? Ela é muito calma, muito articulada, muito carismática, assim. Ela tem uma fofura, digamos assim, um carisma, uma meiguice. E a gente queria refletir um pouco isso nesse cenário. Então, quando a gente coloca ali... A gente coloca um espelho camarim, que é aqueles que é cheio de bolinha. A gente coloca ali um sofá, como se fosse uma sala de estar. Enfim, a gente começa a brincar com os elementos que são uns elementos muito de estúdio, né? Como esse espelho camarim, uma coisa que é meio em casa, assim. E, enfim, aí a gente foi construindo aos poucos e deu bastante certo, assim. A gente gostou. Aí tem um lugar que tem uma grade que
que remete um pouco mais ao urbano, cidade. Enfim, a gente estava querendo meio que condensar tudo que esse álbum representa com com pequenos objetos, sabe? É claro que isso é de um jeito muito sutil, a gente nunca tivemos expectativas de gerar gerar um conteúdo de o que cada objeto significa. Não tem isso, mas tem esse conceito geral. Legal, você falou que deu super certo, trabalhou bastante, e a gente gostaria de lembrar que é um gênero que tem sido bem recebido, né, pela crítica. Inclusive o Bluesman foi premiado no Grand Prix do Festival de Cannes, e recebendo o prêmio de curta, a categoria onde o curta participou, dividindo com o próprio Childish Gambino. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que essa parte da simplicidade que vocês construíram, para mim, foi um show. Eu acho que tem até essa associação de ficar na sala vendo todo o álbum, porque me deu a sensação que era um show particular dentro da minha casa, assim, para mim, uma coisa bem intimista da Drica comigo como espectadora do vídeo. E eu achei também muito incrível a forma que vocês fizeram todo o figurino e toda a maquiagem, cabelo, porque deu para sentir a força, a potência dela como mulher, mas em nenhum momento eu senti que estava sendo... Foi uma sensualidade, mas não estava transformando ela num objeto. Eu achei muito interessante essa construção e muito delicado também, porque me deu toda... Eu senti toda a força dela, mas ao mesmo tempo foi construído de uma maneira não muito sexualizada, apesar de você ver que ela é muito sensual, assim. Ela tem até uma música que fala disso, que é Rosas, né? Que ela fala sobre hipersexualização da mulher negra. E, na verdade, isso acabou acontecendo de forma natural, assim. Eu acho que a Drica tem o charme dela, de experiência de palco, ou da vida mesmo, né? Mas de fato, assim, enquanto figurino, a gente teve uma preocupação. Aliás, nem chegou a ser uma preocupação, mas esteticamente a gente nunca foi num caminho da extrema sensualidade e etc. O que não seria um problema se essa fosse a proposta também, sabe? Eu acho que cada trabalho tem sua proposta. Não era ali. E sobre essa coisa de estar assistindo um show particular, a gente também tem, enquanto discutia referência, tinham algumas como Tiny Desk, né, que é aquela que é bem conhecida, que tem bastante shows que a galera tá numa sala, meio uma biblioteca, que ficam ali o público no entorno. Era bem esse universo mesmo. Fico até feliz que você tenha dito, porque eu nunca tinha ouvido esse comentário. Outro destaque da nossa mostra foi o Pantera Negra, e tem uma aproximação muito grande também com o universo da música. Por exemplo, o Kendrick Lamar foi quem fez a trilha sonora, e aqui no Brasil teve um single maravilhoso que foi gravado pelo Emicida. E, enfim, foi um marco, porque foi o primeiro filme de super-herói indicado ao Oscar de melhor filme, e também foi indicado na categoria de melhor figurino, né, Bruna? O Pantera Negra entrou pra história porque eles levaram o prêmio, o Oscar, né, de melhor figurino, que foi a Ruthie Carter, que desenvolveu toda a identidade e foi a primeira mulher negra a receber o Oscar de figurino. E acho interessante também citar que a Ruthie aparece no Abstract, que é uma série do Netflix, onde ela compartilha qual foi o processo, como ela construiu a pesquisa de referência, que ela usou diversas regiões do continente africano para construir cada elementozinho que tem nas roupas. E aí eu acho até engraçado também, né, que em uma das músicas da Drica tem é citado, né, o Pantera Negra. E aí eu gostaria de saber como foi o processo de encaixar os elementos para trazer uma identidade da Drica pro clipe e deixar isso em criar toda essa estética que foi passado pelo figurino. Como teve toda essa troca, e também eu fiquei imaginando quanto tempo foi para ficar arrumando a maquiagem e o cabelo, porque em cada clipe é
tudo diferente e eu achei muito interessante. Então, essa figurino, eu acho que não, assim, a gente não tem dúvida nenhuma, principalmente quem trabalha, quem faz ou quem consome muito videoclipe, que figurino é uma das partes assim, que compõe um videoclipe, uma das mais importantes, né? No caso da Drica, a gente usa, o figurino é até bem engraçado isso, porque às vezes eu assisto, tem um momento que a Drica tá usando um tênis meu, que a Lued tá usando um macacão que eu tenho exatamente igual, mas assim, que no fim das contas, sim, é uma mistura de guarda-roupa da Drica com propostas da nossa figurinista, Yasmin, né, que buscou em acervo, em parcerias com marcas e tal. E assim, eu acho que por mais que acho que é inegável que dentro do universo de cultura preta, o se vestir, como você se apresenta à sociedade sempre foi muito relevante, né? Estou falando com historiadores aqui, mas aqui eu vou jogar no achismo, baseado em comentários de internet que eu li, mas nesse lugar de, enfim, de pós-abolição mesmo e para lidar um pouco, para tentar amenizar um pouco essa perseguição racial, policial, se cria essa cultura de dar muita atenção para as vestimentas. Não sei se é verdade, historiadores me corrijam. Mas assim, sendo verdade ou não, isso de fato é muito presente hoje, né? A gente cresceu aqui no Brasil com influências muito potentes, né? Eu falei do Michael ali enquanto uma influência preta, mesmo depois desse embranquecimento, ele ainda carrega muito da cultura preta, mas a gente tem várias referências. A gente tem Beyoncé, a gente tem Black Eyed Peas, a gente tem Destiny's Child, lá no começo dos anos 2000, já trazendo esse universo, dizendo figurino importa, figurino é foda. E aí, quando a gente junta isso com nossos cabelos crespos e com essas tradições que a gente tem de trança, mais recentemente, até das perucas, né, das cores diferentes e etc., é isso, aí a gente acaba criando uma imagem muito potente, muito diferente do padrão branco mesmo, né? Muito. Hoje em dia, claro que eu não estou falando que a cultura preta musical ou estética é massificada, muito longe disso, né? A gente tem várias vertentes, enfim, é muito plural a forma com que as pessoas se apresentam. Mas na cultura pop há muito destaque mesmo pro figurino, né? Pro figurino, e as pessoas, os artistas pretos se destacam muito por isso. E sim, o figurino de Pantera Negra é invejável, é maravilhoso. Durante a pandemia eu estava fazendo minha matéria aqui de Brasil Independente. Tem uma foto de um cafezal do século XIX no Vale do Parnaíba. E tá ali, escravizados ali na foto, com um feitor. Só que, é claro, a construção dessa imagem, ela foi montada, né? Não foi algo espontâneo. Então os escravos estão com as suas melhores roupas, né? Sei lá, suas roupas de festa. Então, com algum paletó, algo que você não consegue enxergar a precarização, assim, de... Você também não consegue, a professora falou, tá ali os escravizados e tá o feitor. E a gente, claro, né, o feitor, pessoa que tem proximidade com o trabalho escravo, é alguém miscigenado. Foto preto e branca, você não tem essa nitidez, né, de distinguir as figuras. A gente conseguiu distinguir porque o feitor era o único de sapato, né? Mais que os escravos estavam vestindo suas melhores roupas, eles não tinham acesso a esse elemento. Então acho que você destacou super bem, assim, quanto essa valorização do vestir acompanha. Inclusive pro próprio hip hop, a construção da moda e tudo mais, acho que o hip hop tem uma grande bagagem nisso. Legal. E até agora você falou dessa coisa do não ter, deles não usarem sapatos. Será que a relação que a gente, pretos, pobres, etc., tem com sapato hoje tem um pouco a ver com isso? Não sabemos. Os Nikes de milhares de dólares. Acho que talvez a gente encontre muita relação.
Para continuar com esse papo, recentemente surgiu no Instagram um perfil, né, chamado Moda Racista, que anunciava grandes profissionais do meio da moda, e além de cometerem abusos, assédio morais e tal, também faziam ali comentários e outras atitudes racistas, né? A gente ia falar justamente sobre isso, sobre a contribuição do vestimenta, do figurino para a contribuição dessa construção dessa identidade, né? Até mesmo essa contribuição de construção moral, né? Eleva a moral. Se você já respondeu tudo isso, mas se você quiser falar um pouco sobre também. Acho que também, para complementar, seria interessante essa perspectiva do perfil do Moda Racista, que tipo denunciou esses estilistas de grande renome que são racistas. É difícil ver pretos na moda, em lugares de grande responsabilidade, de poder. Agora que estão surgindo mais estilistas negros. E no cinema ainda também é meio difícil essa situação. Então parece que esses dois lugares ainda têm essa falta de identidade. E você, como diretora, mulher, preta, como você vê essa perspectiva, assim, do momento de agora? Você acha que finalmente essas marcas vão acordar e tem um futuro mais igualitário para todos? Não sei qual que é o que você pensa em relação ao cinema também, né? Sim, eu acho que assim, acompanhei, né, todo o desenrolar dessa página Moda Racista e acho que de alguma forma ela se relaciona muito bem também com o universo audiovisual. O universo audiovisual também é extremamente elitizado, branco, eurocêntrico, ele permite muito poucas pessoas pretas, profissionais pretas nos espaços, principalmente, né, a gente tem uma escala de quanto maior a produção, menos preta, né? Mas, assim, eu acho que há uma mudança significativa e positiva nos últimos anos. Eu acho que eu mesma, eu já passo a existir no audiovisual num momento em que se olha um pouco mais para essas questões, né? Em que se olha um pouco mais para... eu vejo hoje em dia produtoras querendo contratar, não sei, um roteirista que precisa ser preto. Roteirista que, enfim... Eu acho que essas responsabilidades que as produtoras, estúdios, marcas, etc., vão adquirindo, elas não são gratuitas, elas são fruto de muita crítica, de muita luta, de denúncia, etc. A gente está vivendo esse momento em que racismo é uma pauta que, de certa forma, podemos dizer que está na moda. Eu não digo... E aí na moda até no duplo sentido, tá? Na moda de estar no momento, mas está na moda, universo da moda e o universo do audiovisual. Falar sobre o cinema preto é definitivamente falar sobre ocupar espaço, né? Então, além do recorte racial que vocês já comentaram na pergunta anterior, eu queria fazer um recorte de gênero também. A gente sabe que hoje o cenário no audiovisual é bastante desigual. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita pela Ancine em 2016, que mostra que homens brancos foram os responsáveis por 75% das produções brasileiras, quanto que no mesmo ano nenhuma obra foi nem dirigida nem produzida por uma mulher negra. Nessa mostra, Poder Preto, a gente tentou se preocupar com a diversidade, então 7 das 17 obras foram dirigidas por mulheres, sendo a maioria negra, mas nem todas, então é importante ressaltar isso. Ou seja, a gente ainda está muito longe de conseguir igualdade no mercado. Fala pra gente então, Tati, quais são os caminhos, na sua opinião, que a gente pode seguir para mudar essa situação? Tá, então, realmente, de fato, é bem disparate, assim, né? Eu acho que é importante ressaltar que essa pesquisa da Ancine, ela se refere a produtos que foram comercialmente veiculados, né? Então, coisas que chegaram à sala de cinema. Porque existe, sim, uma produção independente que não é que as pessoas pretas ou as mulheres não estejam produzindo, né? Mas é até uma coisa que eu falei anteriormente,
que é, quanto maior a escala, menos menos pessoas diferentes de homens brancos, héteros e cis, menos pessoas diferentes disso a gente vê. Então, de fato, tem muito menos mulheres, é muito hoje em dia, imagina, se hoje em dia já é assim, imagina no passado, vou recomeçar. Mas de fato, tem muito menos mulheres do que homens. Quando a gente pesquisa, quando a gente começa, né, a pesquisar nomes no Brasil e no mundo também, procurar referências de cineastas e etc., é muito difícil se deparar com uma mulher. Se você vai no Google e procura grandes diretores ou diretoras de cinema, se não for direcionado, se você não escrever diretoras mulheres, não vai aparecer, sabe? Vai aparecer lá, sei lá, o Tarantino, o Spike Lee, que é preto, mas enfim, é um homem. Vai aparecer uma galera, até aparecer o primeiro nome feminino. Assim, os caminhos, eu acho que é isso, assim, acho que assim como o racismo, a responsabilidade é majoritariamente dos homens. E assim como no racismo, a responsabilidade é majoritariamente das pessoas brancas, né? A gente tem homens que detêm muito poder, que são donos dos meios de produção de audiovisual, e uma pouca preocupação ou pouca vontade de ter mulheres ali naquele ambiente. Mas, por outro lado, eu também acho que, para além de ocupar espaços, é importante criar espaços também, sabe? Até falando nisso, tem uma iniciativa que eu e duas amigas e colegas de profissão criamos há algum tempo atrás, que é a Vênus Filmes, que é um coletivo de audiovisual composto apenas por mulheres. E ali a nossa proposta na Vênus Filmes é que, enfim, a gente não tinha o interesse não tem interesse de virar uma produtora de filmes, de cinema, de entretenimento. Mas ali no coletivo a gente tem o interesse e o intuito de fazer conteúdos que sejam feitos por mulheres, desde o roteiro até a edição final. Esse coletivo, por exemplo, nos ajudou muito a se conectar com outras mulheres. Então, conhecer mulher que é colorista, mulher que trabalha com som, que trabalha com pós, com assistente de fotografia, de câmera, enfim. A gente conheceu muita gente através desse coletivo e a gente também começou a trabalhar entre nós, nos trabalhos que a gente fez, foram alguns videoclipes, um mini documentário, enfim, começou a trabalhar entender um pouco melhor esse lance das pessoas falarem, putz, mas eu queria muito ter uma mulher editora, uma mulher diretora de fotografia, mas eu não achei. Isso rola muito. Tem áreas que tem muito mais homem do que mulher. E aí, quando isso rola, é muito comum que as pessoas tentem com um contato, tentem com outro e acabou, sabe? Então, não conseguimos. Só que quando a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa no elenco, o filme pede, o diretor pede, o roteirista escreveu que quer uma pessoa ruiva, de 1,80 m, que saiba falar alemão, francês e espanhol. A busca vai ser infinita até encontrar exatamente aquela pessoa, sabe? Então, ali na Vênus, a gente se deparou sim, em alguns momentos, com putz, mas realmente é muito difícil achar uma mulher que trabalhe com elétrica, né? Que é um serviço, que é um trabalho que também exige muita força física e tal. E no mercado é muito, muito, muito raro encontrar no mercado um mercado mais profissionalizado, né? E aí, a gente ali no coletivo, nossa proposta era ter mulher do início ao fim. Então, assim, não interessa que é difícil. A gente vai achar essa pessoa para fazer o que a gente quer aqui. Então, foi uma rede muito legal, assim. Então, eu acho que é importante, sim, ocupar os espaços, porque nesses espaços que a gente almeja ocupar é onde está o dinheiro também. A gente precisa de dinheiro para viver. Mas criar novos espaços é uma coisa muito positiva também, sabe? Tentar se reunir com outras mulheres, desfazer um pouco esse mito, mas que às vezes pode acontecer também, de rivalidade feminina. Enfim, pressionar os órgãos públicos. Hoje na SPCine, por exemplo, que a gente tem uma
uma presidente do órgão mulher, que é a Laís Bodansky. Desde que a Laís Bodansky entrou, absolutamente todos os editais que saem pela SPCine têm algum tipo de política afirmativa. Então, saiu um edital de desenvolvimento de roteiro, ela estabelece que metade, no mínimo, dos contemplados sejam mulheres. Saiu um edital de desenvolvimento de documentário, ela estabelece que metade sejam mulheres e que, não sei, 20%, 30% sejam pessoas pretas. Enfim, é isso, assim, no fim das contas, só a gente é interessada, sabe? Por mais que... Só a gente não, eu sei que tem homens que estão almejando essa busca, mas é importante pressionar, acho que pressionar é de suma importância mesmo. É que essa questão do gênero também dá para entender como uma certa limitação do que uma mulher pode fazer ou não, o que uma pessoa preta pode fazer ou não. E aí, isso me lembra do discurso do Tyler, The Creator, no Grammy de 2019, porque quando ele recebeu o prêmio de melhor álbum de rap, ele, mesmo grato pelo reconhecimento, ele questionou por que o trabalho dele não estava concorrendo na categoria de melhor álbum, porque era um álbum que percorria por vários gêneros musicais. E eu vejo isso também no álbum da Drika. Ela faz um pop, que também tem rap, tem um funk, e permeia por outros gêneros. Você acha que limitam você pela sua raça, pela sua cor? Ou você acha que essa limitação aos poucos está sendo quebrada? E, assim, o que acontece quando você está trabalhando, se você ainda sente muito isso? Então, eu acho que há uma tentativa de limitação dos meus trabalhos, que meus trabalhos sejam limitados a questões raciais ou de gênero. Então, por exemplo, em junho é um mês que me consultam muito, por exemplo, para trabalhos, porque é o mês da visibilidade LGBTQI+. Por mais que eu não seja nenhuma ativista desse movimento, é um momento que recorrem a mulheres, é um momento que recorrem a diretores e diretoras trans, sabe? É um momento que recorrem às minorias. Ou em novembro, que, de novo, é um momento que eu sou mais consultada para trabalho, é um momento que meu telefone não para de tocar, entende? Então, sim, há uma... E mesmo no tipo de convite que eu recebo, né? Ou convite, ou conversas, bate-papos. O que acontece agora, por exemplo, a gente tá nesse momento de efervescência, de falar de questões raciais no mundo todo. Então, muita gente tem entrado em contato comigo ou para pedir indicação de pessoas pretas para participar de um projeto, ou querendo falar comigo sobre algum projeto sobre questões raciais. E eu tenho tomado muito cuidado ao participar desses projetos, porque isso também, na publicidade também, tem que se tomar um pouco de cuidado, talvez dizer alguns nãos e etc., porque às vezes você acaba ficando estigmatizada, você vira diretora de nicho, né? E eu acho que isso não é positivo para a carreira de ninguém. Assim, eu acho que naturalmente o que pode acontecer é que eu, ao longo da minha carreira, trabalhe mais algum nicho. Então, eu, ao longo da minha carreira, trabalho muito com filmes de terror, porque eu gosto de filmes de terror, por exemplo. Mas sim, isso é muito latente, assim, isso é muito presente olham pra mim e já me associam a um clipe de rap, sabe? Olham pra mim e já me associam a um videoclipe, enfim, de outros artistas pretos. Particularmente, quando a gente está falando de videoclipe, de entretenimento ou de trabalhos que não sejam os trabalhos que pagam minhas contas, eu prefiro trabalhar com pessoas pretas. Eu prefiro contribuir com a arte de pessoas pretas, mas isso é uma escolha minha. Agora, quando são trabalhos, né, são esses jobs que eu sou contratada para fazer uma coisa e entregar, no fim das contas, que legal se chegarem coisas de temática racial para mim, mas não quero de forma alguma ficar limitada a esse tema. Ou é muito comum, por exemplo, que diretores gays no audiovisual façam muito filme de moda e de beleza, sabe? Façam filme de creme de rosto, façam filme de perfume.
e que mulheres não façam filmes para carro. E aí, de novo, qual é a indústria que paga mais, que faz mais filme milionário, sabe? É carro ou perfume? No geral, é carro. Então, eu acho que, sim, sempre tem essa tentativa, sempre tentam nos colocar numa caixa, né? Ali é isso, foi o Tyler, né? Que você comentou. Ele não é o melhor álbum, ele é o melhor álbum de rap. Eu não sou diretora, eu sou diretora preta, né? Então é isso, vamos fazer aqui a nova temporada de Malhação, vamos chamar a diretora. Mas aqui em Malhação tem um núcleo de uma menina que é filha da empregada. Vamos chamar uma diretora preta. Isso acontece muito, assim, isso acontece não só comigo, isso acontece com todos os profissionais, isso acontece com ator, né? É aquela velha história que se está escrito empregada num roteiro, automaticamente ela pode ser preta, mas se for advogada, se não tiver escrito no roteiro que ela é preta, vai ser muito estranho se chegar uma atriz preta para fazer interpretar esse papel. Mas sim, eu acho que isso também são coisas que vão sendo quebradas ao longo do tempo, enfim, pelos contratantes, mas infelizmente a gente também tem que se posicionar um pouco e tomar um pouco de cuidado com as propostas que a gente recebe, com as propostas que a gente aceita, né? Eu ia só fazer a pergunta se não é importante o cinema, construção de imagem para construção da identidade negra, se você teve essa influência na sua vida, se você se percebeu assim, se isso foi importante para você. Assim, sim, isso foi assim, ver pessoas pretas numa tela de cinema ou na televisão sempre foi muito importante para mim, e não só para mim, acho que para toda uma geração, para uma galera, assim. Inclusive, de novo, até voltando um pouco para os papos dos videoclipes, eu acho que hoje a galera preta da música e do cinema se conectam muito com o videoclipe, porque a gente cresceu ali assistindo MTV, Multishow, com muitas referências pretas norte-americanas, dos videoclipes de R&B, de hip-hop, enfim, que chegavam aqui e que eram, para mim, pelo menos, eram um dos poucos momentos do dia, uma das poucas oportunidades que eu ia ter de ver uma galera preta ali na televisão. E aí a minha relação, por exemplo, com o cinema, o meu gênero predileto, o gênero que eu mais gosto de assistir, assim, que eu tenho uma paixão, que pesquiso e que gosto de saber de bastidores, etc., é Blaxploitation. E aí, Blaxploitation, ele é esse gênero que ele começa e termina nos anos 70, e ali pós lutas pelos direitos civis, raciais nos Estados Unidos. E são esses filmes que, acho que o maior exemplo, um dos mais famosos é o Shaft ou o Superfly, que é esses filmes que são feitos por pretos e para pretos, né? Então, que tem muita música preta, que a maioria dos personagens são pretos, que tem uma dicotomia diferente de branco, vilão, e preto, herói, enfim. E esses filmes influenciaram uma galera dos anos 80, 90, o próprio Spike Lee fala muito disso. E aí tinha ali, nos anos 2000, tinha alguns filmes que eu assistia, que eu nem sei quais são os nomes originais, ficava ali vendo no SBT, Sessão da Tarde, filmes como Space Jam, Se Ela Dança, Eu Danço, enfim. Esse filme que tinha uma galera preta, jovem, eram os filmes que eu ficava, assim, encantadíssima. Muita comédia também tinha ali, né? Ou as séries, eu não posso deixar de falar das séries, né? O Maluco no Pedaço, o humor moldou meu caráter. E aí, mais tarde, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças. Hoje a gente tem uma gama muito maior, né? Mas essas três eram séries que a gente via na televisão, que era o que a gente tinha acesso na época, e que não tinha como não serem minhas séries prediletas. Eu não tinha como não me torná-las um referencial, porque era a única coisa com gente preta que eu via na TV.
E, enfim, eram produções muito boas também, né? Para além de ter gente preta. Só para complementar, que incrível, né? Mesmo num país com mais de 100 milhões de pessoas negras, que eu acho que a sua referência também, muito a minha referência, o momento que mais tinha exposição de pessoas negras na TV eram pessoas estrangeiras, né? Exatamente. É isso, né? Ali, a gente, enquanto jovem, adolescente, criança, a gente passava a manhã inteira assistindo desenho, ou à tarde, enfim. Mas a gente tinha que esperar o momento do super choque começar para ver um desenho que a gente se visse ali na tela, né? E meio a 15, 20, 30. E sim, marcou geração. Acho que não tem como... É muito difícil ter uma pessoa preta ali entre os seus 20 e 30 e poucos anos que não se identifique muito com essas séries. E aí hoje, felizmente, né, com as plataformas que a gente tem de streaming, com a internet, YouTube, enfim, a gente tem muito mais acesso a um conteúdo diferente, enfim, conteúdo com muito mais gente preta, com culturas diferentes, mas a carência nacional ainda continua, assim, muito forte. Ainda é muito difícil, assim, se a gente pega esses grandes canais de TV aberta, e até mesmo nas fechadas, dos maiores... na verdade, eu estou tentando aqui, forçando minha memória para lembrar de algum programa brasileiro preto, que aliás, o programa brasileiro que a gente tenha uma família... a gente teve Mr. Brown recentemente, né? Que é essa série da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, que fez um puta sucesso, inclusive, que na internet a galera foi ao delírio por conta dessa série, e que no fim das contas... nem é uma série tão complexa assim, não tô nem julgando se ela é boa ou ruim, nem é uma série tão inovadora assim. Só que só o fato de ter um casal preto, uma família preta ali sendo protagonista já motiva bastante a galera. E sim, acho que é muito importante, né? É muito difícil a gente... isso, é a partir dessas imagens de televisão, da moda, do cinema, etc., que os padrões de beleza são criados, ou vários estigmas são criados, né? Então, hoje, se a gente acha que as pessoas nordestinas se comportam de um jeito X, tem muito a ver com o que a gente vê na TV de pessoas, em como as pessoas têm representado o povo nordestino na TV. A gente cria um monte de... acho que não tem muito jeito, sabe? A novela, por exemplo, ela faz parte da identidade nacional brasileira. Então... por mais eu gostando ou não, as pessoas assistem muito. E se não tem gente preta, ou se as pessoas pretas que tem ali são extremamente estereotipadas, enfim, é o estereótipo que vai vencer. Então, sim, tem um avanço aí que precisa vir urgente na televisão, enfim, nas plataformas de streaming aqui no Brasil. Você estava falando sobre as novelas e tal, e como as pessoas são retratadas, né, de um modo geral, isso define muito para a sua representação social, né, no geral, como a sociedade vê. Que a primeira família de classe média, ou seja, não era naturalmente pobre ou disfuncional, desfigurada, ela aparece na novela Próxima Vítima, do Silvio de Abreu, em 1995. Então, o negro é retratado como parte da classe média só em 1995, né? Dentro desse universo de novelas. Pois é. E assim, em 95 a gente já tinha o quê? Uns 30 anos de novela? Imagino. Enfim, e até há uns tempos atrás eu estava assistindo um programa, uma série, enfim, já nem lembro mais exatamente o que foi, que uma mulher trans fala que a família dela, ela estava tentando explicar a identidade de gênero dela, ela estava tentando explicar para a família o que é uma pessoa trans há anos, mas que a família só aceitou e entendeu depois de uma personagem de novela passar a novela inteira falando sobre isso, com essa temática. Então, ou seja, assim, sabe, você tem seu próprio filho, irmã, melhor amiga, enfim, tentando te explicar ao longo de anos o que é ser uma pessoa trans, e aí vem a novela, explica, enfim,
com uma novela que dedica 3 minutos por episódio para falar disso em 10 episódios, e a pessoa entende tudo, sabe? Então, de certa forma, a televisão ainda valida muito, né? Ainda valida muito o que é preocupante, o que não é, o que deve ser pauta, o que é uma pauta familiar e o que não é uma pauta familiar, né? Então sim, eu particularmente sou muito fã de TV. Eu acho que a TV é importante, justamente por ela ser parte da identidade nacional. E aí, brasileira, né? E aí, puta, eu fico muito triste com o conteúdo que a gente tem na TV, mas ao mesmo tempo, eu gosto da TV, eu gosto do sentar na sala, trocar de canal e não saber o que tá passando no canal, e aí ser surpreendida com alguma coisa, enfim. E não sou só eu, né? A gente tem, enfim... No Brasil, bom, eu sei que tem uma galera que não assiste mais TV, que TV já morreu, mas isso não representa a maioria. Então, é isso. É urgente que a gente tenha pessoas diversas na TV, não só gente preta, mas é isso, ver pessoas gordas, ver pessoas do universo LGBT não estereotipadas, ver o norte, né? O norte é muito apagado na televisão, no cinema. Então, sim, é bem importante isso para mim. Você falou sobre essa presença negra na TV através da música, né? Através dos videoclipes. E que nos anos 90 a gente tem essa participação desses rappers, desses artistas negros do mundo da música, também no mundo do cinema, né? A gente tem a Queen Latifah até as últimas consequências. A gente tem atuações do Tupac, do Ice Cube, da própria Erykah Badu, Lauryn Hill, até aqui no Brasil, o Sabotage, a Negra Lee. Como é que você vê essa aproximação do cinema, da música negra, do hip hop, enfim? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho isso muito legal, né? Eu acho esse crossover, quando os dois mundos se cruzam e principalmente quando esses cantores, artistas do mundo da música não estão interpretando eles mesmos, e sim, enfim, papéis ali dentro do universo do filme. Eu acho que, assim, a música tem potencial de formar um grande público para o cinema, e o cinema também tem potencial de criar um grande público para a música. Então, assim, o que eu quero dizer, né, dando esse exemplo aqui do Sabotage aqui no Brasil, eu tenho certeza que uma galera foi ao cinema sem nunca ter ouvido falar de quem era Sabotage, e aí viu ele ali ou no Invasor, do Beto Brant, ou no Carandiru, do Babenco. E aí a galera chega no cinema sem saber quem é o Sabotage e descobre esse cantor, esse rapper maravilhoso, poeta que a gente tem. Mas também a gente tem uma galera que não tá, a galera fã do Sabotage, que também não tá tão conectada com o cinema, e principalmente esse cinema que não é tão hollywoodiano, né? Cinema nacional ainda é um tabu. Então essa galera que vai pro cinema, ou mesmo DVD pirata, ou assiste na internet, enfim, mas que se conecta com o cinema por conta do Sabotage. Eu acho essa troca muito boa, assim. E o videoclipe faz muito parte, né, dessa troca. Tem muita gente, tem muitos diretores, e até um pouco meu caso também, mas tem muita gente que dirige, que começa dirigindo videoclipes e daqui a pouco tá, sabe, anos depois você vê a pessoa ali fazendo uma puta série, sabe? Então, eu acho que, assim, são dois universos que precisam se cruzar. Inclusive, antes de começar esse podcast aqui com vocês, eu tava super trabalhando e escrevendo o meu próximo projeto documental. Agora eu tô virando meio documentarista, assim. Ano passado eu gravei um documentário que deve sair esse ano ainda, enfim, ainda com título provisório, A Gente Se Precisa, mas eu já tô super pensando no próximo, que é justamente falando da relação da música nordestina aqui em São Paulo, como as pessoas nordestinas se relacionam em São Paulo através da música.
porque eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que não tem arte mais popular que a música, que atinja absolutamente o mundo inteiro, todas as classes sociais e etc. E quando você junta isso com o cinema, que é visual, mas que também é muito som, que é sensorial e etc., para mim não tem como dar errado, assim. Então eu vejo isso de maneira muito positiva. Queria até que rolasse mais, queria muito. E a gente tem até o Emicida, por exemplo, agora, eu não sei se ainda esse ano, mas tem um filme que o Lázaro Ramos dirigiu que chama Medida Provisória, que o Emicida é um dos personagens. Eu acho isso o máximo, assim, gostaria muito de ver mais, sabe? Eu acho que, para encerrar, eu ia perguntar para você sobre essa ascensão da luta racial, o quanto isso pode interferir no cinema, ou contribuir para o cinema, o quanto o cinema contribuiu para esses últimos levantes, essa última retomada da discussão das questões raciais dessas últimas semanas. Sim, eu acho que o cinema com certeza contribui, a arte no geral sempre contribui, né, com esses levantes todos. Vocês até citaram aqui o This is America, por mais... Aliás, eu ia falar por mais simplório que possa parecer, mas não parece simplório, nem um pouco. Mas é isso, quando a gente pega um This is America, ou o próprio álbum visual do Baco, sabe? Ou a gente pega a Beyoncé lá abordando questões raciais no álbum dela, pega o Kendrick falando de violência policial, ou o Emicida aqui no Brasil, por exemplo, que essa semana subiu muito, falando sobre essas questões. Sim, eu não tenho dúvida de que a arte impulsiona muito esses movimentos. E tenho certeza que esses movimentos também vão impulsionar a arte, né? Então, não só fazendo com que essa noção de que tem alguma coisa muito errada acontecendo venha à tona para todo mundo, para a sociedade, mas acaba até sendo esse momento de efervescência desses assuntos, também acaba, eu imagino que, não, assim como na minha cabeça, mas na cabeça de muita gente que produz conteúdo, pessoas pretas, também deve ter coisa ali sendo trabalhada agora, sabe? Eu acho que daqui a um tempo a gente também vai acabar vendo obras de cinema, de música, de artes plásticas, etc., que sejam intimamente ligadas a esse momento todo que está acontecendo agora. Nem precisa ir tão longe, né? O que a gente está vendo, por exemplo, esses dias, circular de ilustrações na internet da galera que tá desenhando pra caralho, e aí a gente também tá conhecendo muita gente, né? A gente teve esse momento na internet de hoje vamos compartilhar conteúdo de artistas pretos. Foi um volume muito grande de informação, mas ainda assim deu para conhecer uma galera. Então sim, assim, acho negativo, eu acho que é impossível que esse movimento todo seja é impossível que isso seja negativo pro audiovisual. Agora, o tamanho da mudança que isso vai gerar, eu não sei, mas eu tenho certeza que tem muito mais coisas boas do que... Não tem nada de ruim, na verdade, nesses movimentos pro cinema. Acho que é legal que a galera que está escutando dê mais atenção, ou que busque os conteúdos feitos por pessoas pretas que estão rolando no Brasil, assim. A gente tem diretoras e diretores maravilhosos, Viviane Ferreira, Joelzito Araújo, o André Novaes, BH, Yasmin Tainá no Rio. Enfim, tem uma galera que está produzindo conteúdos maravilhosos que tem a ver com questão racial ou não, e, enfim, que ainda não chegaram nesses lugares almejados e, enfim, essas grandes, no hype, nas grandes produções, mas que eu não tenho dúvidas que já vão chegar e, vamos assistir de já, assim. É isso. Então, gente, o papo de hoje fica por aqui. Eu acho que foi muito rico e também foi super necessário. Foi um prazer muito grande ter aqui, Tati. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo conversar com vocês. E obrigada também, Luiz e Bruna.
E você que nos ouviu até aqui, não deixa de curtir, comentar. E se você gostou, compartilha. Se cuidem e fiquem em casa. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.